Olá, querido estudante. Agora nós vamos resolver da prova do IME 2021 a questão 23 da primeira fase. Se você tem interesse nesse assunto, deixa já o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Agora vem comigo para a gente ler o enunciado. Uma partícula de massa m e carga q positiva é lançada obliquamente com velocidade v0 e ângulo α com A horizontal, conforme a figura, em certo instante t1, antes de alcançar a altura máxima de sua trajetória, quando está a uma distância horizontal x1 do ponto de lançamento, a partícula é submetida a um campo magnético de intensidade B na direção vertical. Considerando g a aceleração da gravidade local, a menor intensidade de B do campo magnético para que a partícula atinja o solo, aqui o y igual a zero, na posição x1 e 0. Nós vamos ter um problema sério, porque a trajetória da partícula será tridimensional. Então, quando nós falamos x1 e 0, existem duas possibilidades. Por essa razão, o gabarito que o IME forneceu pode até ser contestado. Eu vou explicar para você o que acontece e vamos mostrar as duas possibilidades. Vem comigo. Aqui eu representei a nossa partícula, que é lançada com uma velocidade v0 e um ângulo α com a horizontal. A gente vai ter as componentes v0x e v0y aqui nesta história. Douglas, e à medida que esta partícula sobe, ela vai perder valor na direção y de velocidade, mas vai manter o valor da velocidade na direção x, já que a gravidade atua única e exclusivamente na direção vertical. A partir daqui, desse instante, que o problema chama de instante t1, é ligado um campo magnético nessa região, vertical e para cima. E campo magnético pode causar movimentos circulares, mas nesse caso, o movimento vai ser um pouquinho mais complicado. Vamos ver os valores das componentes da velocidade lá no instante t1. Para isso, precisamos conhecer a situação inicial. Inicialmente, nós temos as componentes v0x, que é v0 cosseno de α, e v0y, que é v0 seno de α. Já lá no ponto mais alto, o valor de vx continua o mesmo, não há aceleração na direção x. Já na direção y, nós vamos ter mudança, obedecendo aquela velha expressão, v é igual a v0 mais at, mas aqui a gente está trabalhando apenas na direção y. O nosso v1x, portanto, será o v0x, v0 cosseno de α. E o v1y será o v0y, que é v0 seno de α, menos o ay, aliás, mais o ay, que é menos g, vezes o instante t1. Por meio disso aqui, nós já temos mais algumas informações para ver o que vai acontecer assim que for ligado o campo magnético. Essa partícula poderia, então, subir e depois descer até chegar aqui, à posição original, que foi o que o IME pensou quando estava dizendo, depois, quando atingir o solo, estar nas coordenadas x1 e 0. Mas fica a pergunta, e a coordenada z? Então, nós vamos ter duas possibilidades aqui, ó. Ou ali, ou aqui, a gente teria as coordenadas x1 e 0 para o y. O nosso querido z é que poderá ter valores diferentes. Agora, vem comigo para a gente desenhar o que acontece para facilitar a nossa compreensão. Assim, nossa partícula começa subindo e depois, por conta da gravidade puxando para baixo, vai descendo numa espira, cujo passo vai aumentando. Douglas, o que é o passo da espira?
é a distância entre, ó, duas situações, duas voltas aqui, ó. Então você tem essa distância aqui na nossa direção, y, que vai aumentando. Isso daqui é um passo da espira, esse aqui é um outro passo que está ficando cada vez maior. Isso não é necessário para a resolução da questão, mas é interessante a gente saber visualizar. Agora, a gente precisa saber qual que é o tempo que vai ser necessário para acontecer uma volta. Do estudo do magnetismo, a gente sabe que o período para cada volta é igual a 2 π vezes a massa dividido pelo valor da carga e pelo valor do campo. Agora nós vamos ter em questão 2 instantes para analisar. Aliás, 3 instantes para analisar. Douglas, como assim 3 instantes? Nós vamos ter o T0, que é igual a 0. Nós vamos ter ali em cima, ó, o T1, quando ele está aqui. E depois de dar todas essas voltas e chegar aqui embaixo, eu não sei onde ele vai chegar, eu vou fazer as duas soluções, ok? E a gente vai dizer que aqui embaixo ele estará no instante T2, o instante final, na coordenada y igual a 0. Mas olha que interessante. O tempo inteiro, quem está atuando sobre a direção y é a nossa querida gravidade, que é uma aceleração constante. Então, nossa aceleração na direção y é sempre menos g. Douglas, o que isso quer dizer? Quer dizer que esta partícula, quando atingir aqui o solo, vai ter a mesma velocidade que ela tinha quando foi lançada na direção y, né? Aqui a gente vai ter na direção y o mesmo valor que a gente vai encontrar aqui. Você fala, mas Douglas, por que razão? Porque força magnética como essa aqui não efetua trabalho. Só quem vai efetuar trabalho é a nossa força gravitacional. E a gente sabe que quando se retorna ao mesmo nível, o trabalho acaba dando zero, né? Então a gente tem ali o nosso V0y, aqui o V0x, e quando a partícula estiver aqui de novo, não sei onde, a velocidade dela final, vamos chamar aqui V2x, deverá ser igual a menos a velocidade final V2y deverá ser igual a menos a velocidade inicial na direção y que a gente tem ali. Agora, nós vamos à matemática. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas a gente desenrola. Vamos lá. Vamos agora encontrar o valor de T2. A gente sabe que Vy é igual a V0y mais AY vezes T. Então, V2y, aqui embaixo, vai ser igual a V0y mais AY vezes o instante T2. Ah, beleza, mas o nosso V2y é igual a menos o V0y. Foi o que a gente viu, que vai ser igual a V0y menos GT2. A nossa aceleração é menos g. Isolo T2, que ele vai ser 2V0y sobre g. Isso quer dizer que o nosso T2 vai ser 2 vezes V0 seno alfa sobre g, já que o nosso V0y é V0 vezes o seno deste ângulo alfa que a gente lembra que está aqui. Douglas, agora que eu já sei o T2, eu sei o tempo que ele ficou voando no campo magnético. É a diferença entre T2 e T1. O tempo de voo no campo magnético é a diferença entre T2 e T1. Para chegar àquela posição x1, 0 e 0, essa diferença entre T2 e T1 deve ser um número inteiro vezes o período. N deve ser 1, 2, 3, 4 e aí vai, porque aí ele retorna, depois de dar uma quantidade inteira de voltas, àquela mesma coordenada x e z iniciais. Tudo bem. Douglas, e o que mais que a gente tem? Então vamos substituir o T2 aqui
e o período de revolução ali. Vamos isolar o B. Isolando o B, encontramos esta expressão. Douglas, mas este tal deste n deve ser 1. Por quê? Porque o problema pediu o campo mínimo para que isso acontecesse. E se é o campo mínimo que nós queremos, menor valor de n. Ah, Douglas, qual é a resposta de acordo com isso? De acordo com isso, a resposta que foi divulgada pelo IME seria a opção A de avião. Mas eu vou te dizer qual seria a outra resposta. Agora, vamos ao caso em que a nossa partícula chega aqui, à posição x1, 0, 2r, do outro lado da circunferência, que é uma possibilidade para a questão, já que ele não disse qual seria o valor de z. Vamos fazer a conta agora. Para que tudo aconteça dessa maneira, a quantidade de voltas deve ser um número inteiro mais meio. Entendeu? Então você vai ter uma quantidade inteira de voltas mais meia volta para chegar ali do outro lado. Por isso, a diferença entre T2 e T1 vai ser o inteiro mais um meio, podendo ser igual a 0, não tem nenhum problema acontecer meio período. A gente refaz todas as contas colocando n mais um meio e lembra do fato de que, como se quer o valor do campo mínimo, a gente pega o menor valor possível para n, que neste caso seria 0. Fazendo n igual a 0, este 2 cancela com aquele 2, e a resposta que a gente obtém é a metade do que a gente encontrou no outro. Por essa razão, se a gente puder também ter esta opção, ela seria com um campo menos intenso do que a outra. E o problema é que essa opção também aparece. Observe então as nossas duas soluções. Chegando no x1, 0, 0, teríamos esse valor de campo. Chegando no x1, 0, 2r, teríamos esse outro valor de campo. Esse aqui é ainda menor, é um mínimo menor. E onde é que está esta opção? Observe que ela está bem aqui, ó. Com a metade do valor, a gente só tirou aquele 2 e a gente marcaria a opção B. Do meu ponto de vista, a opção B é a opção correta. Mas, Douglas, por quê? Porque o problema não deixou aqui fechado atingir o solo na posição Z de que valor? O nosso Z aí vai ser quanto? 0 ou 2R? Por isso, ficamos por aqui. Gostou? Deixa o seu joinha, quer mais vídeos como esse, se inscreve no canal e ativa as notificações. Um forte abraço e até a próxima, a gente se vê.